Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença nessa noite, e há uma grande expectativa, um desejo no nosso coração, quer por ouvir a Sua voz e por receber a revelação da palavra de Deus. Nós sabemos que existe um espírito profético de Deus neste lugar, e o Senhor quer revelar as maravilhas da Tua palavra. Por isso nós oramos, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua palavra. Que ninguém nessa noite saia da mesma maneira que entrou, mas que nós venhamos ter uma experiência de purificação da palavra de Deus. E como Jesus nos diz em João, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Nós queremos que nesta noite nós venhamos receber dos céus uma palavra que lave o nosso interior e transforme a nossa mente para um entendimento profundo de Deus e do conhecimento de Deus. Nós queremos o Espírito Santo em nossas vidas. Isaías 11 fala dos 7 Espíritos de Deus, e porque o Messias receberia esse Espírito e ele seria liberado, a terra se encheria de conhecimento. Por isso nós queremos que o Espírito Santo que se manifesta em nossas vidas possa nos encher de conhecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3. Nessa noite eu queria falar mais uma vez sobre novo nascimento. Eu tenho falado sobre iniquidade, tenho falado sobre vida espiritual, e nessa noite eu queria falar sobre novo nascimento. Mas eu não queria falar na perspectiva de uma palavra para um novo convertido, mas eu queria falar para cristãos já maduros sobre o novo nascimento. Então vamos ler a palavra de Deus em João capítulo 3, versículo 1 em diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenhais a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Queridos, Deus ele tem queimado muito no meu coração a respeito dessa palavra, esse momento de Nicodemos. E eu identifico aqui que Nicodemos, ele representa uma grande parcela da igreja no Brasil e talvez no mundo.
Nicodemos era uma autoridade naquela época, porque ele era um homem que interpretava a lei e ele transferia a lei para o povo. E eu entendo no meu coração que a palavra e a lei de Deus, elas foram geradas para promover uma mudança na humanidade. As próprias leis dadas por Moisés foram leis que no coração de Deus foram geradas para criar uma harmonia social entre os homens. É interessante quando nós estudamos os primeiros livros da palavra de Deus e nós percebemos que os mandamentos foram dados depois de muitos milhares de anos que a humanidade existia. Então coisas do tipo como não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar a mulher ou aquilo que era do próximo, hoje são coisas que nós já nascemos com isso na nossa criação. Mas você imagina que durante muitos anos a sociedade viveu sem essas regras? A sociedade viveu sem essas regras porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então Nicodemos, ele entendia dessas coisas, e quando ele viu que Jesus era um cara diferente, que estava fazendo alguns sinais que há muitos não se viam no meio daquela população, milagres, uma palavra que trazia um bálsamo no coração, uma palavra que trazia esperança na vida das pessoas, e os pobres eram atendidos nas suas necessidades, ele procura Jesus, e ele fala: Jesus, realmente você é alguém que veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se não for vindo de Deus. E Nicodemos reconheceu que Jesus era alguém importante, isso é uma coisa boa, mas ele não reconheceu que Jesus era o Cristo. Hoje existem muitas pessoas que se simpatizam com a mensagem de Jesus, simpatizam com as obras que Jesus faz, simpatizam com a igreja. Não é tão, aquele povo ali é tão gostoso estar ali, eu me sinto tão bem. Quantas vezes nós já ouvimos as pessoas falarem isso? É tão bom estar no meio dos cristãos. É tão bom quando alguém fala da palavra de Deus com a gente. É como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles estavam caminhando e Jesus começa a caminhar com eles, mas eles não discerniram que era o Cristo, que era Jesus que estava ali caminhando com eles. E eles conversavam, e Jesus falou assim com eles: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E eles disseram: será que você é o único que não sabe dos últimos acontecimentos? De que veio um homem, de que ele morreu numa cruz? E Jesus começou a falar com eles sobre os profetas, sobre Isaías, sobre as revelações de quem era o Cristo, e eles ainda assim não entenderam. E a Bíblia fala que quando Jesus foi comer com aqueles 2 homens, e quando ele partiu o pão, os seus olhos foram abertos, eles reconheceram que era Jesus o Cristo, e Jesus se ausentou da presença deles, e eles disseram uma coisa: era ele, mas não é que o nosso coração queimava quando ele nos falava da lei, quando ele falava conosco? Mas mesmo que o coração deles queimava, eles não identificaram que Jesus estava com eles e era o Cristo. E assim era Nicodemos. Ele reconheceu que Jesus era um homem abençoado por Deus, mas ele não reconheceu que Jesus era o Cristo e que ele veio para a terra, Deus como homem, para reconciliar a humanidade com Deus. E ele começa a falar com Nicodemos sobre a necessidade de um novo nascimento. Por
Porque todo homem precisa nascer de novo. Você pode ser a pessoa mais legal do mundo, que você precisa nascer de novo. Eu falava hoje pela manhã que o homem precisa nascer de novo, porque lá no jardim do Éden, a desobediência de Adão gerou uma semente de iniquidade na natureza humana. E todos aqueles que nasceram a partir de Adão, involuntariamente, nasceram com essa semente da iniquidade. Nós poderíamos aqui nessa noite enumerar uma série de pecados: matar, roubar, fornicar, adulterar, mentir, dar falso testemunho e outras coisas mais. E o grande problema é que a igreja e nós nos preocupamos em combater essas ações, mas nos esquecemos de anular o efeito da semente da iniquidade dentro do nosso coração, porque é dali que sai todo tipo de pecado. Eu dizia hoje de manhã que eu poderia pegar as minhas 2 filhas gêmeas. Eu pego a Olivia e eu crio ela na cidade. Ela vai tomar Coca-Cola, ela vai comer McDonald's, ela vai namorar, ela vai para uma escola, ela vai brincar na rua, ela vai ver televisão, ela vai ter acesso à internet, e talvez ela cometa alguns pecados, porque hoje é tão difícil nessa sociedade você não pecar, não é verdade? E em contrapartida eu levaria a Valentina e eu compraria uma chácara no meio da roça, um lugar onde nem posto de piranga tem. E eu levo a Valentina para lá e ela nunca vai ver televisão, ela nunca vai entrar na internet, ela nunca vai ouvir nenhum tipo de pornografia, ela nunca vai ver um rapaz na vida dela, ela nunca vai ter nenhum tipo de facilitação do pecado. As duas, tanto a Olivia urbana como a Valentina do interior, sem contato com o pecado, eu ia educar ela dentro da minha casa. As duas já nasceram com a semente da iniquidade no coração. Isso faz parte da natureza das duas. Elas podem ser as pessoas mais legais do mundo, que elas precisam desse novo nascimento que nós estamos falando aqui, e que eu vou dar detalhes para você. É tão interessante, querido. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 7. O pecado, ele faz parte do instinto humano. É natural. Isso dentro da sua natureza humana. Olha o que Jesus ele fala aqui com os homens, em Marcos capítulo 7, ele estava falando, discutindo com alguns homens, porque eles questionaram que os discípulos comiam sem lavar as mãos, e lá no versículo 20, olha o que Jesus ele fala, e prosseguiu, o que sai do homem é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Olha que tremenda essa passagem. Jesus ele disse que essas coisas já estão dentro do homem. Ele não disse que o homem mau é que faz isso. O bom não faz isso não. Ele disse que o homem é impuro, porque de dentro dele procedem todas essas más coisas, essas impurezas. E é por isso que Caim matou Abel, meu irmão. Caim matou Abel sem saber o que era matar. Olha como é que é instintivo.
A Bíblia fala que foi o primeiro homicídio, não é o título lá do texto? Como é que Caim sentiu um ódio no seu coração? Pensa comigo. Como que ele sentiu um ódio tão grande no coração dele, que ele desejou tirar a vida do irmão dele, se ele nem sabia o que era aquilo? Só que era tão instintivo que ele sabia que se ele consumasse aquela ação, aquilo ia liberar uma descarga de paz mundana, né? No coração dele. Ele ia ficar aliviado de fazer aquilo. Ele não fazia ideia do que era um homicídio, mas ele desejou fazer aquilo, porque ele sabia que aquilo ia trazer descanso para a alma dele. E ele fez. Porque sai de dentro do homem. Você não é mau porque você peca, querido. Você peca porque você é mau. E mesmo que você não peque, você é mau. Eu sou mau. E nós precisamos nascer de novo para anular o efeito da semente da iniquidade dentro do nosso coração. E aí Nicodemos, Jesus ele fala: Nicodemos, tudo bem que você está me elogiando, mas eu te digo uma coisa: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Primeiro ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos tenta dar uma chave em Jesus e fala: Senhor, mas como é possível um homem de idade avançada voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus ele fala: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. A sua natureza adâmica, ela existe. O que é carne. Jesus não vai salvar a sua carne. O seu espírito vai voltar para o Pai, e Ele quer regenerar a sua alma. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí Jesus no versículo 5, ele responde para Nicodemos: em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não podem entrar no reino de Deus. Nascer de novo. E aqui Jesus fala sobre duas coisas que eu quero gastar um tempo com elas aqui. Sobre nascer da água e nascer do Espírito. O que é nascer da água? O que é nascer da água? Jesus ele fala: Nicodemos, você precisa nascer de dois lugares, da água e do Espírito. Durante muito tempo eu acreditei no meu coração que nascer da água era ser batizado. Mas eu acredito que é mais profundo do que isso. Sabe por quê? Porque o ladrão que estava lá do lado de Jesus, ele não teve tempo de ser batizado. E Jesus disse para ele: ó, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O batismo é necessário. Só que o próprio batismo nós ensinamos que é a morte de um velho homem e o nascimento de uma nova criatura em Cristo. Sabe o que é nascer da água, meu irmão? Nascer da água é nascer da purificação da palavra de Deus. Amém? Amém? Então preste atenção, nascer da água é ser lavado pela palavra de Deus. E como eu disse aqui hoje de manhã, e receber uma transformação moral.
Existem muitas pessoas que se convertem hoje, que se batizam nas águas, mas elas não mudaram o seu comportamento como homens e mulheres que devem andar na luz. Jesus disse em João capítulo 15 para os discípulos que vocês já estão sendo lavados pela palavra que eu vos tenho ensinado. Então nós aprendemos com isso que ser nascido da água é sofrer uma transformação ou uma lavagem moral que mexa com o nosso comportamento, com o homem que somos. Eu dizia hoje pela manhã, e eu escrevi aqui, que nós nos confortamos mais em entender a salvação como uma ação definitiva de Deus do que um processo contínuo de Deus nas nossas vidas. Nós nos confortamos mais sabendo, agora eu mudei e eu não vou pecar mais e agora também eu estou salvo. Mas aí o apóstolo Paulo vem em Filipenses e fala com a igreja: olha, vocês precisam aprender a desenvolver a salvação de vocês com temor e tremor. Como então que eu acostumo com a possibilidade de que eu já estou salvo, se salvação é algo que eu recebi, mas que eu preciso desenvolver? A própria palavra nos diz que aquele que pecava não peca mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. Isso nos mostra que o novo nascimento precisa mudar com o comportamento humano. Ele precisa anular a velha natureza, meu querido. Este é o grande problema da igreja, que se diz ter nascido de novo. Adianta eu viver uma vida desregrada, de pecado, de mentira, de vícios, de pornografia, e vamos pensar que existe a possibilidade de eu voltar a ser uma criança novamente, e aí eu volto lá a ter 1 ano de idade, e eu cresça de novo, praticando coisas piores, e me torno um cidadão pior do que o que eu era. Que proveito há nisso? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não é para que Ele engolisse os nossos pecados, é para que Ele nos redimisse e nos perdoasse e nos mudasse. O plano eterno de Deus é ter uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus. E em Efésios fala que nós devemos chegar à estatura do homem perfeito. A imagem de Cristo, homem, não criança. O novo nascimento, ele é o primeiro passo desse importante processo que nos leva a sermos uma nova criatura e um novo homem com uma vida correta diante de Deus e da sociedade. É isso que Deus tem para nós. É tão interessante, abra sua Bíblia comigo em Mateus 23, versículo 15. Olha só o que Jesus fala para os escribas. Mateus 23, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, vós o tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Olha só o que Jesus ele fala aqui. Sabe o que é um prosélito? É alguém que troca, é adepto de algo e troca para outra coisa. Ele é espírita, vira católico, vira muçulmano, vira evangélico, vira cruzeirense, vira atleticano, só vai caindo. Isso é um prosélito.
E aí Jesus ele fala: ai de vocês que percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, alguém mudar de algo para outra coisa, mas depois a maneira como vocês ensinam eles os torna 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Então o nascimento da água simboliza e é uma lavagem moral que o ser humano precisa sofrer. Este é o nascimento da água, e é o que nós precisamos sofrer: uma transformação de caráter, de princípios, de valores. Por que a gente vê tantas pessoas virem aqui na frente de várias igrejas, confessarem, aceitarem Jesus, reconhecerem, mas eles não mudam de comportamento? Eles não estão nascendo de novo. Eles não estão nascendo da água. Eles não estão sofrendo uma lavagem moral pela palavra de Deus. A palavra, ela precisa mudar o comportamento do homem. É por isso que Romanos 12 fala que nós devemos nos transformar pela renovação que a nossa mente está recebendo pela palavra de Deus. É para isso que Deus está nos chamando. Esse é o novo nascimento. Além de nascer da água, Jesus, ele vira para Nicodemos e fala: Nicodemos, também é necessário nascer do Espírito Santo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascer do Espírito Santo? Nascer do Espírito, como aqui diz, é falar em línguas? É ser batizado do Espírito Santo? Será que é só isso? Porque se fosse assim, nós falaríamos em línguas e nunca mais pecaríamos na nossa vida. E infelizmente hoje, eu acredito no Espírito Santo, mas infelizmente hoje muitas pessoas justificam as suas falhas no batismo. Porque quando você entra dentro de uma igreja e você vê alguém que não tem caráter, falando em línguas ou se mostrando ser cheio do Espírito Santo, nós temos temor de julgar aquela pessoa. E foi o que aconteceu com a igreja, quando o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre a oração em línguas. Ele fala: olha, está tudo bagunçado e vocês estão justificando os seus pecados em cima disso. Vocês estão se escondendo atrás do batismo. E o que revela a árvore é o fruto, e não o dom. O que revela uma boa árvore é um bom fruto. Então nascer do Espírito é muito mais do que receber uma renovação espiritual, falar em línguas. Nascer do Espírito está lá em Efésios capítulo 1. Abra comigo no versículo 13 e 14, que é o que Deus ministra no meu espírito. Pensa que quando você nasceu da água, você recebeu uma lavagem pela palavra e uma renovação moral. Você mexeu com seus comportamentos, você foi limpo pela palavra de Deus. E lá em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo fala no versículo 13 e 14: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha o que é a garantia da vossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Sabe o que é nascer do Espírito, querido? Nascer do Espírito é estar limpo a ponto de ser selado e colocado sobre você uma garantia que te dá a redenção. Olha que tremenda essa passagem.
O apóstolo Paulo fala que nós fomos selados no Espírito Santo. Por que a gente foi selado no Espírito Santo? A gente foi lacrado e selado, porque este selo nos dá a garantia de que nós, propriedade de Deus, recebamos a redenção. Agora nós vamos esmiuçar esse texto aqui. Imagina que eu compre um carro zero. Ele veio cheio de lacres e cheio de selos. Ou você comprou uma televisão grande, cheia de lacres, e aí eu venho e resolvo fazer uma alteração no meu carro, colocar algum tipo de turbina, não sei se isso existe, turbo, mexer no escapamento, rebaixar o meu carro zero, tirar as molas, colocar uma suspensão a ar, a gás, não sei, e aí eu resolvo ir na garantia para uma revisão programada. O carro é novo, você foi lavado pela palavra, você foi nascido da água, e eu chego lá na concessionária e o mecânico fala comigo: olha, Leonardo, infelizmente a gente não vai poder mexer no seu carro, porque você violou a garantia, o selo. E para que a gente possa mexer no seu carro novamente, você vai ter que voltar todas as peças originais e nós vamos lacrá-las novamente para que você continue utilizando da sua garantia. Ou você com a sua televisão, você compra a televisão, vai ligar, na primeira vez que você liga ela não funciona. Você chegou tarde em casa, veio andando no ônibus com essa televisão, você estava doido para ver um canal de HD, em HD, e aí você fica com tanta raiva que você resolve colocar o parafuso nela, abre, e aí você percebe que você nunca tinha visto uma televisão por dentro, você vai parafusar ela de novo e guarda. Você não conseguiu fazer nada. Só que aí no outro dia você chega lá no Ricardo e falou: seu Ricardo, essa televisão eu comprei aqui ontem e eu nem mexi nela. Você ainda falou: eu nem mexi nela, cheguei, já bati na tomada lá, ela não funcionou, eu já trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Aí o técnico fala assim: pera que eu vou olhar ali. E aí ele olha atrás dela e ele percebe que tem um adesivinho que está perfurado por uma chave Phillips. E ele fala: olha, esse adesivinho não podia ter sido perfurado, você perdeu a sua garantia. Nascer do Espírito Santo é receber um selo que garante, que é o que fala aqui, que a propriedade de Deus. Quem que é a propriedade de Deus, irmão? Quem que é? Sou eu, é você. A Bíblia não fala que nós somos povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus? E aqui então fala que o Espírito Santo é a garantia de que a propriedade de Deus receberá a redenção. E é por isso que salvação precisa ser desenvolvida, porque a qualquer momento nós podemos perder esse selo de garantia. E quantos de nós muitas vezes já perdemos? No namoro, com dinheiro, no trabalho, na roda dos escarnecedores. E aí a gente volta, Deus olha e fala: olha, eu vou ter que voltar às peças originais que eu coloquei, para me lacrar de novo e selar de novo. O grande problema disso é você ser pego de surpresa no arrebatamento ou na morte física. Esse é o grande problema. Mas sabe por que nós temos dificuldades de permanecermos com o selo do Espírito Santo? Porque ainda nós não permitimos que a água, a palavra, nos lavasse totalmente. Um nascimento tem a ver com o outro. E Deus está nos chamando, meus queridos,
para entender isso. Eu não me assustaria se eu estivesse numa igreja e alguns cristãos falassem comigo: Léo, eu preciso nascer de novo. Dentro do entendimento dessa palavra que o Senhor nos deu hoje, eu preciso nascer de novo. Eu não ia julgar esse irmão, eu não ia achar que ele é mentiroso. É uma questão de entendimento. Hoje tem um monte de gente infeliz dentro da igreja. É por falta de entendimento, querido. Nós precisamos ser lavados moralmente pela palavra de Deus. E é por isso que a igreja hoje ainda permanece pecando. E a Bíblia fala que aquele que permanece pecando não é filho, porque ela não tem sido lavada moralmente. Porque quem peca é o homem. Não é o espírito que está dentro do homem. É o homem decidindo erroneamente. É o homem escolhendo coisas erradas. São essas coisas que Jesus disse que saem de dentro do homem. E porque nós não sofremos uma limpeza pela palavra, e porque nós não fomos selados pelo Espírito Santo para a nossa redenção, nós ainda estamos com a semente da iniquidade muito eficaz dentro de nós, nos levando a fazer aquilo que nós não queremos e de que é contrário à natureza de Deus. E Deus está nos chamando para um novo nascimento. Você me entendeu nessa noite, meu irmão? Amém? Você entendeu esses dois princípios sobre nascer da água e nascer do Espírito Santo? Ser lavado moralmente e ser selado espiritualmente. Todo homem precisa disso. Toda mulher precisa disso. Não importa quão boa pessoa ele seja, todos nós precisamos disso. Feche os seus olhos e vamos orar.